mundo já sabe o quão velho o Jojo é, por mais que em certos momentos a gente possa acabar se esquecendo disso. Tipo, galera, a parte 1 foi lançada em 89 e isso já tem mais de 35 anos. E só como parâmetro, quando o primeiro filme do Homem-Aranha lançou lá em 2002, Jojo já tava na parte 6, no meio da luta contra o Riquel. Sim, e isso foi há mais de 23 anos atrás. E eu tenho certeza que mais da metade do povo que tá vendo esse vídeo é bem mais jovem do que isso. Porra, eu sou mais novo do que isso, eu tenho só 20 anos. Mas bem, o foco do vídeo não é esse, mas sim falar sobre o acontecimento da Jojo Day que rolou em abril. Nesse que nós tivemos o tão aguardado anúncio do anime da parte 7. Esse que parece que foi feito nas coxas porque a gente só teve um pôster, mas... tanto faz. Nós tivemos o anúncio e também tivemos a divulgação de uma data que eles diziam que nela seriam divulgadas novas informações sobre o anime de Steel Ball Run. Essa que é o dia 23 de setembro. E como essa data já tá bem perto e eu tô ansioso pra caramba com isso, por que eu não aproveito e faço vídeo sobre a parte 7? Então, aproveitando, de início bora falar sobre as tão famosas contrapartes e referências que temos nesse novo universo. Mas antes de iniciarmos, eu peço que você siga com o procedimento padrão, dando seu like, comentário, inscrição e se possível seu hypar. E com você tendo feito isso, bora lá! Já não é mistério para ninguém que devido aos acontecimentos do fim da parte 6, a parte 7 se passa em um novo universo, praticamente rebutando a obra. E nesse novo universo, nós temos vários novos personagens originais, mas também tendo personagens que fazem referências a personagens antigos, ou outros que são considerados contrapartes de personagens do universo original. E tendo isso em mente, no vídeo de hoje eu irei falar das contrapartes que vemos na parte 7. E para iniciar, Johnny Joestar, o protagonista da parte 7, que é uma contraparte do Jonathan da parte 1, tendo de semelhanças o mesmo nome e também o fato dele ser filho de uma contraparte do Josh Joestar e ter tido um animal de estimação chamado Danny. Esse que nesse universo era um rato e que, diferentemente de sua contraparte original, não foi churrascado pelo Jill. Além de também termos de semelhança ao fato dele ser um aristocrata inglês. Mas que, diferentemente do Jonathan original, aqui ele é um jockey tendo sido um grande nome na arte do hipismo, mas que também se mostrava sendo bem mais metido e arrogante que o Jonathan original, sendo nem um pouco cavaleiro em seus modos, coisa que acabou sendo a raiz de sua ruína e aposentadoria precoce no esporte do hipismo. Aposentadoria essa que foi causada por conta de uma lesão, ocasionada por um tiro que aconteceu em uma discussão numa fila de teatro, que acabou o deixando paraplégico. Trágico. E o principal objetivo do Johnny na parte 7 é o de descobrir o que foi aquela estranha rotação das bolas de aço de um competidor, que quando ele o tocou o fez ficar de pé, coisa que acaba o fazendo entrar na Steel Ball Run e viver suas 1001 aventuras nessa parte. Gyro Zeppeli, o GOAT da parte 7 e para mim o verdadeiro protagonista dessa temporada. E como seu nome já indica, ele é a contraparte dos Zeppelis originais, servindo como William, que guiou o Jonathan em sua jornada e o treinando nas artes místicas do Ramon, e também como César, que foi um grande amigo e companheiro do Joseph em suas aventuras. Mas que por conta do nome do Gyro ser Júlio César, eu acho que ele tá mais pro lado do César do que pro do William. Mas enfim, aqui, diferentemente do seu original, ele é um membro de uma família de carrascos executores do reino de Nápoles. E ele se une a Steel Ball Run com o objetivo de conseguir a anistia de uma criança que ele ficou encarregado de executar. E ao invés de se utilizar do Ramon, nesse universo ele faz uso de bolas especiais e uma técnica chamada Spin como sendo suas armas. Diego Brando, a contraparte do Jill e para mim a melhor versão do mesmo. Aqui ele é um jockey da mesma forma que o Johnny, e diferente do seu eu original, aqui ele não é um monstro desgraçado, diferente do Diego alternativo, mas ele não vem ao caso por agora. E aqui o Jill é um personagem secundário, que nessa parte ele vive como sendo o protagonista de sua própria história, tendo a ambição de ascender socialmente com o dinheiro da corrida, tendo tido uma história de origem trágica, vida difícil e muito esforço envolto em sua trama. E diferentemente do seu eu original que possuía habilidades vampíricas, aqui ao longo da trama o Diego ganha um stand chamado Scary Monsters que o dá a habilidade de transformar a si mesmo e outros seres vivos em dinossauros. Essa piada nunca perde a graça. Lucy Steele, a contraparte da Irina. E sim, antes que vocês fiquem confusos, ela pode ser considerada uma contraparte da Irina por conta do seu nome de solteira, que é a Lucy Pendleton. Mas fiquem tranquilos que ela não fica com Johnny, mas sim com Steven Steele. E bem, o plot dela aqui nessa parte é que ela é a esposa de 14 anos do organizador da corrida, mas que depois ela acaba se envolvendo numa trama com o cadáver santo, onde que ela meio que acaba engravidando do cadáver carregando a sua cabeça. Eu sei, bizarro pacas. E eu torço para que pelo menos algumas cenas da Lucy sejam minimamente alteradas no anime para evitar mimimi no Twitter. Urmud Abdul, a contraparte do Mohamed Abdul! Yes! E
E aqui nessa parte ele apenas tem uma breve aparição como sendo um dos competidores da Steel Run. Esse que foi participar da corrida se utilizando de um camelo, mas que acabou tendo que ficar de fora logo no primeiro estágio, onde que ele acabou se acidentando, caindo em um monte de cactos, tendo que se retirar da corrida. E honestamente, eu acho que esse cara foi um puta desperdício. Como uma contraparte do Avedon, eu acho que ele merecia mais. Triste. FV Stromheim, a contraparte do Stromheim da parte 2. Aqui na parte 7 ele também possui apenas uma breve aparição, onde que em meio à corrida ele ataca o Johnny e o Gyro, se utilizando da sua grande tecnologia alemã, onde que aqui ele se mostra também sendo uma espécie de ciborgue. Mas ele logo acaba sendo tirado de cena, depois de ser derrotado rapidamente pelo Gyro e umas pedrinhas que ele joga nele. Já vai tarde, alemão filho da puta. Pocoloco, o negão B10 da parte 7 e o vencedor da corrida Steel Run. Ele pode ser considerado uma contraparte do Poco da parte 1. E tá tudo bem caso você não se lembra dele. Ele é o garoto que o Jonathan salvou naquela vila que o Dio transformou geral em zumbi. E aqui o Pocoloco é um personagem que até que recebe bastante destaque ao decorrer da obra, tendo sido apresentado antes mesmo do Johnny e sendo um dos caras mais gente boa de toda a franquia. E com certeza eu e meus manos fechamos com o nosso Casa Pocoloco. Esse aqui também nos apresenta a contraparte da Enya Bara parte 3, sendo aqui apenas uma cigana que leu a sorte do Pocoloco off-screen no início da história. Mountain Team, ou Team da Montanha, também conhecido como Top 5 Youtubers de Jojo. Hashtag Volta Team. E aqui ele é a contraparte da melhor waifu da franquia, o Robert A.O. Speedwagon. E nesse universo, ele é um cowboy e caçador de recompensas que entra na Steel Run, e diferentemente do seu eu original, aqui ele possui um stand chamado O Lonesome Me, e ele não é um magnata do petróleo. Apesar de ainda assim existir uma fundação Speedwagon nesse universo, como foi mostrado naquela coletiva de imprensa do Steven Steele. Mas assim como seu eu original, o Mountain também ganha sua famosa cicatriz e acaba se tornando um aliado dos protagonistas. Muito bom. Magenta, um dos enviados do Valentine e talvez um dos maiores downgrades com relação às contrapartes. Pois aqui o Magenta é simplesmente a contraparte do Cars, o vilão principal da parte 2. E aqui nessa parte, ele possui o papel de simplesmente eliminar os nossos protagonistas, mas obviamente tudo acaba dando errado, e assim como aconteceu com o Cars, ele acaba preso em sua invencibilidade até um ponto que sua mente para de funcionar. Simplesmente trágico. Mas, além desses personagens que eu citei que são contrapartes mais óbvias, também temos outros personagens que podem ser apenas referências, como o pai do Gyro, que eu enxergo como sendo uma referência mais direta a William Zeppelin, o tutor do Jonathan, e outras referências menores, como o Norisuke Higashikata, que possui o mesmo sobrenome do Josuke da parte 4, e também outros participantes da corrida que também possuem nomes que fazem referências, como o Tarkus referenciando aquele vampirão da parte 1, e o Shigeti referenciando o melhor personagem da parte 4. Meus pêsames. E claro, o também já citado Spin também pode vir a ser considerado como sendo uma contraparte do Ramon, mas ele já pode acabar sendo só uma forçação de barra da minha parte. Mas é isso aí, galera. Siga o procedimento padrão com seu like, comentário e inscrição, e se possível considere virar um membro para ajudar o canal e receber benefícios exclusivos. E tendo dito isso, eu sou o Fux e... Tchau!